Portugal é lindo, mas também é assustador. Nos becos escuros de Lisboa, algo observa. Nas aldeias antigas, vozes sussurram ao vento. Em estradas desertas, sombras surgem do nada. Relatos estranhos. Aparições que desafiam a lógica. Histórias que ninguém consegue explicar, mas que continuam acontecendo. Se acha que Portugal é só castelos e paisagens deslumbrantes, talvez precise olhar de novo. Porque quando a noite cai, o que está à espreita pode estar bem perto de você. Você tem coragem para ouvir essas histórias? Então, apague as luzes, aumente o volume e venha descobrir a parte mais macabra de Portugal. A loira do banheiro de Sintra. Há algo de errado nos banheiros das escolas antigas de Sintra. Um frio estranho sempre percorre a espinha de quem entra sozinho, como se um par de olhos invisíveis espreitasse de algum canto escuro. Alguns alunos juram que, ao se olharem no espelho por tempo demais, veem uma silhueta surgir atrás deles, uma mulher pálida, de cabelos dourados desgrenhados, os olhos fundos como dois buracos vazios. Ela não aparece de imediato. Primeiro, vem o som da água pingando, mesmo quando todas as torneiras estão fechadas. Depois, o farfalhar de passos no azulejo, ecoando em um banheiro vazio. E então, um sussurro, vindo de lugar nenhum, chamando seu nome. Se você for tolo bastante para responder, bem, dizem que ninguém nunca conseguiu descrever o que acontece depois. Uma aluna certa vez tentou contar sua experiência. Seu rosto estava lívido, os lábios trêmulos, como se as palavras queimassem em sua garganta. Ela disse que, ao ouvir a voz, correu para a porta, mas ela não se abriu. O espelho embaçou sozinho, e lentamente, uma mão marcada por cortes e hematomas começou a surgir do outro lado do vidro. A última coisa que viu antes de desmaiar foi a sombra da loira ao seu lado, encarando-a com um sorriso distorcido. Mas Sintra é uma terra de mistérios antigos. E não é só nas escolas que os espíritos rondam. Em meio às ruelas estreitas de Lisboa, há alguém, ou algo, que também observa. Sempre presente. Sempre à espreita. O homem do chapéu preto de Lisboa. Lisboa tem seus encantos. As ruas de paralelepípedos, os becos sinuosos, os prédios antigos que sussurram histórias esquecidas pelo tempo. Mas quando a noite cai e as sombras se alongam, há quem diga que nem todas as silhuetas projetadas contra as paredes pertencem a vivos. Ele é sempre descrito da mesma forma, alto, magro, envolto em um sobretudo escuro e, claro, o chapéu preto que esconde seu rosto. Ele não fala. Não corre. Apenas observa. Os relatos vêm de todos os cantos da cidade. Uma senhora, certa noite, ao atravessar a Praça do Comércio, sentiu um arrepio cortante na nuca. Olhou ao redor e, a poucos metros, viu um homem parado sob um poste apagado. Ele não se movia, mas ela jurou que seus olhos, invisíveis sob a aba do chapéu, estavam fixos nela. Apavorada, desviou o olhar por um instante. Quando ergueu a cabeça de novo, ele estava mais perto. Outro homem, voltando tarde do trabalho, entrou no elevador de seu prédio e, ao ver o reflexo no espelho, percebeu que não estava sozinho. Um estranho de chapéu preto estava bem atrás dele. O sangue gelou em suas veias. Tentou virar-se para encará-lo, mas, nada. O espaço estava vazio. Ele saiu correndo, mas não importava para onde fosse, sentia-se vigiado. Há quem diga que ver o homem do chapéu preto é um aviso. Outros, que é uma sentença. O fato é que muitos que o encontraram nunca mais foram os mesmos. Pesadelos os perseguiram, portas se fecharam sozinhas, vultos escuros passaram a aparecer nos cantos dos olhos. Mas Lisboa não é a única cidade onde os mortos se recusam a partir. Mais ao norte, em um vilarejo de pedra antiga, há algo muito pior. Algo que não apenas observa, mas sussurra com as vozes dos que já se foram. As almas penadas de Monsanto. No topo de uma colina, cercado por rochas que parecem ter sido esculpidas por mãos invisíveis, fica o vilarejo de Monsanto. Suas ruas de pedra, que já viram séculos passarem como suspiros no vento, guardam segredos que poucos ousam mencionar em voz alta. Porque, quando a noite se instala e o vento sopra entre as casas antigas,
Não é só o som das folhas que se ouve, são vozes. No silêncio profundo da madrugada, há quem jure ouvir murmúrios carregados pelo vento, como lamentos de quem nunca encontrou descanso. Dizem que são as almas penadas dos que partiram, mas não foram aceitos nem pelo céu, nem pelo inferno. Elas vagam sem rumo, chamando por aqueles que ainda vivem, tentando arrastá-los para o mesmo destino. Um velho pastor contou certa vez que, ao voltar para casa após um longo dia de trabalho, viu algo na névoa. Silhuetas se moviam entre as pedras, figuras humanas sem rosto, deslizando como se o chão não existisse sob seus pés. Ele apertou o passo, o coração batendo como um tambor descompassado. Quando chegou à porta de casa e girou a chave, um sussurro gelado tocou seu ouvido. Ainda não acabou. Moradores evitam sair à noite. Quem precisa atravessar as ruas escuras caminha rápido, sem olhar para os lados, sem responder ao chamado do vento. Porque aqueles que pararam para escutar, nunca mais foram vistos. Mas há lugares onde os mortos não apenas vagam. Eles esperam. Esperam dentro de espaços fechados, onde não há escapatória. Onde cada ruído pode significar que você não está tão sozinho quanto pensa. Como no elevador de um prédio antigo, onde a morte já viajou antes. O fantasma do elevador do porto. No coração do porto, existe um prédio antigo que, à primeira vista, parece inofensivo. A fachada desgastada, as janelas empoeiradas, o silêncio dos corredores que ecoam os passos de quem passa. Mas quem mora ali sabe, o elevador tem vida própria. Era para ser apenas um elevador comum, daqueles antigos, com portas de ferro que rangem ao abrir. Mas, desde um assassinato brutal nos anos 80, algo mudou. As luzes piscam sem motivo. O elevador sobe e desce sozinho, parando sempre no quinto andar, mesmo quando ninguém apertou o botão. E, em algumas noites, um cheiro forte de flores mortas enche o espaço, sufocando qualquer um que entre. Um morador, certa noite, decidiu testar sua coragem. Entrou no elevador à meia-noite e olhou para o espelho, esperando ver apenas seu próprio reflexo. Mas quando as portas começaram a se fechar, percebeu que não estava sozinho. Uma mulher de rosto pálido, com marcas profundas no pescoço, estava atrás dele. O pânico paralisou. Ele quis correr, gritar, mas o elevador já estava em movimento. O espelho embaçou, como se alguém respirasse do outro lado, e então veio o sussurro: "Me ajude." Quando as portas finalmente se abriram, ele caiu para fora, o coração disparado. O elevador voltou a descer sozinho, e dentro dele, por um breve instante, ainda pôde ver a silhueta da mulher antes que as portas se fechassem novamente. Desde então, moradores evitam pegar o elevador à noite. Mas, às vezes, não há escolha. E às vezes, as portas se abrem, mesmo quando ninguém chamou. Mas nem sempre é preciso estar em um prédio para sentir a presença da morte. Há lugares onde ela ronda ao ar livre, onde a estrada escura e deserta se torna um portal para o desconhecido. E na antiga estrada de Viseu, há algo à espera no meio da pista. A estrada da morte de Viseu. A noite avança e a estrada corta a escuridão como uma cicatriz esquecida no asfalto. A antiga via que liga Viseu a aldeias remotas é um trecho evitado por muitos, não apenas pelas curvas traiçoeiras ou pela falta de iluminação, mas pelo que se esconde na penumbra. Motoristas que se aventuram por ali relatam o mesmo fenômeno. Primeiro, uma neblina surge do nada, engolindo os faróis como um véu fantasmagórico. Depois, a silhueta aparece no meio da pista, uma mulher de branco, parada, imóvel, os cabelos longos ocultando o rosto. Quem freia a tempo e ousa encará-la jura que, por baixo dos fios, há olhos vazios e um sorriso que não deveria estar ali. Os mais corajosos, ou tolos, que ofereceram carona contam que ela entra sem dizer uma palavra. O carro segue viagem em um silêncio sepulcral, até que, no retrovisor, algo parece errado. O banco traseiro está vazio. A porta nunca se abriu. Mas, no vidro embaçado pela respiração da noite, uma mensagem aparece escrita por dedos invisíveis: "Não pare da próxima vez." Aqueles que ignoram a aparição e seguem em frente, bem, o destino nunca é gentil. Acidentes inexplicáveis, pneus que estouram do nada, motores que simplesmente morrem.
Alguns nem sequer chegam ao fim da estrada. E talvez seja esse o pior tipo de assombração. Aquelas que não precisam de paredes para existir. Aquelas que se manifestam no momento em que você menos espera, quando está sozinho, dirigindo tarde da noite, e percebe, pelo canto do olho, que há alguém no banco do passageiro que não deveria estar ali. E enquanto o motor ronca na madrugada, o medo se espalha. Porque, em algum lugar, agora mesmo, alguém está prestes a cruzar com o inexplicável. Alguém está prestes a ver algo que não pode ser esquecido. E se olhar bem ao redor, pode ser que esse alguém seja você. O que é mais assustador, lendas antigas ou relatos recentes de pessoas que juram ter visto algo? No fim, talvez algumas histórias sejam apenas histórias, ou talvez existam coisas que preferimos não entender. Agora me conta, qual dessas lendas te arrepiou mais? Você já viveu algo inexplicável? Deixa nos comentários, quem sabe sua história pode aparecer por aqui. Se gostou desse vídeo, já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal para mais histórias macabras. E se ainda tem coragem, dá uma olhada nos outros vídeos. Mas cuidado! Algumas histórias ficam na sua cabeça. E, às vezes, o medo não acaba quando a tela se apaga.